Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano está comemorando seu 10º aniversário. Hoje estamos aqui com a professora convidada da Universidade de Aveiro, doutora Celina Tenreiro Vieira. Lembramos mais uma vez que o programa de hoje está sendo gravado. Professora Celina, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a sua presença. Obrigada, é com muito gosto que estou aqui no vosso programa a participar também deste projeto ligado ao EduSex com o convite da professora Sónia, a quem agradeço esta oportunidade, esta partilha também deste lado cá do Atlântico. Obrigada, professora, pela tua disponibilidade, pela tua vinda, por esses dias tão maravilhosos que você tem passado aqui com a gente e dividido um pouquinho desse teu conhecimento, tá? A professora Sônia está aqui dividindo o microfone com a gente. Bom dia, professora Sônia. Bom dia. O estúdio está florido hoje, está cheio de convidado. Alemar, tá ótimo aqui. A professora Bruns de São Paulo está aqui, de Ribeirão. Gostaria também de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. A gente está entrando no 10º ano, né? Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar a nossa entrevista, professora? Força. Professora Celina, conta um pouquinho da tua formação e do teu trabalho lá em Portugal. Te apresenta para a gente. Sim, vou começar em termos da minha formação a nível de licenciatura. Eu fiz um curso de formação de professores para ser professora de matemática e de ciências naturais a lecionar em escolas que corresponde ao vosso ensino fundamental, portanto, trabalhando com crianças de 9, 10 anos, 11, 12, portanto, o correspondente a 5º e 6º ano. Depois de alguns anos, poucos, a trabalhar em escolas, eu resolvi continuar a minha formação e fui para um mestrado em Educação na área de Didática das Ciências, na Universidade de Lisboa, e depois continuei, logo após o mestrado, para o doutoramento também em Educação e também na área da Didática das Ciências. Após esse percurso de formação, em que estive em simultâneo também a trabalhar na escola, depois tive uma fase a trabalhar só no ensino superior e agora, mais recentemente, tenho trabalhado em várias vertentes. Uma das vertentes continua a ser o ensino de ciências e matemática com crianças destas faixas etárias, 9, 12 anos, mas também acumulo e também trabalho na universidade, na Universidade de Aveiro, portanto, na formação de professores para lecionarem o correspondente aos primeiros anos do ensino fundamental e, em simultâneo, no Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, que é da Universidade de Aveiro, faço investigação. Sou, usando o português do Brasil, pesquisadora na área das ciências e da educação e matemática, com a preocupação de procurar articular todas estas vertentes do meu trabalho, potenciando as mais-valias que construo nos contextos para os outros contextos. Professora, já falaste um pouquinho do teu trabalho, mas fala um pouquinho do teu trabalho nos agrupamentos de Aveiro, com a formação das professoras no ensino de ciências. Como que é essa... Que a gente, não comparando, mas é um pouquinho diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? Esta designação, agrupamento de escolas de Aveiro, significa que eu estou a trabalhar num contexto de escolas de ensino não superior, porque em Portugal as escolas estão organizadas em agrupamentos, nós não temos uma escola isolada, temos escolas agrupadas e um conjunto de escolas agrupadas tem uma única direção, daí essa designação. Neste agrupamento nós temos escolas dos vários níveis de ensino, desde o pré-escolar, portanto a educação de infância, até à primária, o primeiro ciclo, que nós chamamos de primeiro ciclo, depois
depois o segundo e terceiro ciclos que prefazem o vosso ensino fundamental e também o ensino secundário. Eu sou professora neste agrupamento, de Ciências e Matemática, mas também desempenho outras funções neste agrupamento. Sou coordenadora do Departamento de Ciências Experimentais, quer dizer que eu oriento todo o grupo de professores da escola que lecionam alguma disciplina de ciências, seja ciências naturais, seja física, seja química, biologia, geologia, e em simultâneo outra função que eu desempenho neste agrupamento é ser orientadora de estágio, e aí eu trabalho em articulação com a Universidade de Aveiro. Nós recebemos nesta escola professores que estão em formação e eles, durante um semestre, portanto, temos grupos, recebemos grupos de professores em formação por semestre. Em cada semestre eles trabalham connosco na escola, sob a minha orientação, e desempenham as várias funções numa perspectiva de formação. E, portanto, em simultâneo, como eu trabalho na universidade, eu estou a par do trabalho de formação em termos de algumas disciplinas, como a didática das ciências, e quando estou na escola a acompanhá-los, procuro potenciar as sinergias daquilo que é a formação no contexto da universidade e aquilo que é a transposição dessa formação para o contexto da escola. E como é que são realizadas as assessorias na escola? Assim, como é que funciona esse... tipo um trabalho de ajuda mesmo? Sim, portanto, eles estão no contexto da prática pedagógica supervisionada, eles estão connosco toda a semana. Normalmente liberta-se quinta ou sexta-feira que eles trabalham na universidade, durante os outros dias eles estão connosco e é um trabalho constante. As aulas são preparadas em conjunto, portanto, o estagiário, o professor em formação, em colaboração com o orientador da escola e também muitas vezes em simultâneo com o orientador da universidade, planificam todo o trabalho a desenvolver. No contexto da sala de aula, o professor em formação está sempre acompanhado, quer pelos colegas que fazem parte do seu grupo enquanto professores em formação, mas também pelo professor orientador, pelo professor cooperante, que acompanha o seu trabalho em sala de aula. Semanalmente também há reuniões para refletirmos sobre o trabalho que foi desenvolvido em sala de aula, os aspectos que foram mais bem conseguidos, os aspectos em termos da sua formação que há a melhorar, para depois essa reflexão ser investida na planificação do trabalho a desenvolver em seguida. Também temos pontualmente reuniões com todos os professores orientadores e os professores em formação para haver uma partilha mais alargada daquilo que está a ser o trabalho desenvolvido nos vários contextos, porque no contexto da escola em que eu trabalho temos professores em formação, mas há outros alunos da universidade, nos cursos de formação de professores, que estão noutras escolas e, portanto, para também podermos ter a oportunidade de alargar as vivências e partilhar experiências, a própria universidade organiza momentos de partilha de formação envolvendo todos os implicados, desde professores em formação aos professores formadores. Professora, e de que maneira o material que é produzido lá a senhora tem um laboratório, né? Eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho dele, auxilia na promoção do pensamento crítico nas escolas de Aveiro? Portanto, nós em termos aqui mais de universidade, temos um centro de investigação e nesse centro de investigação eu integro um grupo que desenvolve trabalhos com alguns focos. Um deles é a produção exatamente de materiais, de recursos didáticos para o ensino das ciências e da matemática, com a preocupação de criar oportunidades para os alunos não só adquirirem e construírem conhecimento, mas também de desenvolverem atitudes e capacidades que lhes permitam enfrentar todas as situações no contexto académico e no contexto não académico. Portanto, temos muita preocupação em termos da universidade, de desenvolver materiais que propõem, inclusive, atividades a serem realizadas pelos alunos, numa perspectiva do aluno cidadão.
enquanto aluno cidadão, tem que ser capaz de mobilizar todas as ferramentas que vai construindo no seu percurso escolar para os vários contextos. Para dar alguns exemplos, e mais relacionados até com esta questão da educação sexual, que é um dos focos do grupo EduSex, há alguns estudos de investigação que foram desenvolvidos pelos professores em formação, em articulação com este trabalho de investigação que eu também realizo na Universidade de Aveiro. Por exemplo, uma das unidades curriculares, um dos temas que é trabalhado nas ciências naturais no 6º ano, portanto com crianças de 11 anos, é a reprodução humana e desenvolvimento. Em termos curriculares das metas, tem um foco bastante acentuado em termos da dimensão biológica, mas nós queremos também que este trabalho abarque outras dimensões, a psicológica, a sociológica, etc. E, portanto, os professores em formação, grupos que eu tive e que acompanhei enquanto orientadora, desenvolveram materiais procurando criar oportunidades para que os alunos, ao trabalhar esta temática, pudessem aprender a conhecer melhor o seu corpo, a relacionar-se melhor com o seu corpo, mas também a serem capazes de fazer escolhas mais racionais, mais esclarecidas e a tomar decisões mais fundamentadas. Fundamentadas no conhecimento de si, no conhecimento do seu corpo, no conhecimento do outro e mobilizando toda a informação, mas mediada pelo uso de capacidades de pensamento crítico. Por exemplo, há atividades e materiais que que foram produzidos neste contexto, que têm a ver, por exemplo, com situações de dilemas, em que apresentamos aos alunos situações dilemáticas, e quando situações dilemáticas significa que pode-se tomar diferentes decisões e há boas razões a sustentar as diferentes possibilidades de decisão, e o aluno tem que procurar informação que fundamente um ponto de vista, que fundamente outro, tem que clarificar o que é que para si tem mais valor, o que é que ele mais valoriza, para depois poder tomar uma ou outra decisão e apresentar as razões que levam a fundamentar essa sua decisão. Também há muita preocupação, por exemplo, de criar atividades em que eles têm que fazer pesquisa de informação sobre anticoncepcionais, por exemplo, para a prevenção de uma gravidez na adolescência, e ao fazê-las vão ser orientados nesta pesquisa no sentido de analisar a informação que surge em diferentes fontes e avaliar a credibilidade dessas fontes, para que exatamente aquilo que aparece, por exemplo, divulgado na net, não seja consumido acriticamente, para que ele não acredite em tudo o que aparece divulgado em sites da net, em vídeos, em programas de televisão, e que possa fazer uma análise dessa informação focada, e nós formulamos questões orientadoras que vão focar, ajudar a selecionar a informação para depois confrontar fontes. O que diz sobre determinadas formas de prevenir uma gravidez na adolescência, as vantagens, as desvantagens de um método, de outro método, e poder confrontar essas vantagens e desvantagens e poder, por exemplo, ajuizar face a contextos específicos de uma determinada pessoa com determinadas características biológicas, aquilo que será a opção mais adequada. Portanto, há toda esta preocupação de que haja uma construção destas ferramentas em termos de conhecimentos, capacidades e atitudes, para que depois, enquanto cidadão, no seu contexto, possa fazer as tais escolhas mais racionais, mais fundamentadas. E são materiais que construímos em colaboração com o professor estagiário, que são materiais validados por juízes, por painéis de investigadores nesta área, e que depois divulgamos e partilhamos com outros professores, incluindo com os professores da escola. Portanto, há aqui a preocupação de eliminar barreiras entre o que é a universidade e entre o que é a escola, no sentido de haver um trabalho mais colaborativo para que aquilo que fazemos em termos de sala de aula possa servir a todos enquanto professores em formação, a todos enquanto professores já em atividade, em exercício.
Professora, será que a gente pensou da mesma coisa no trabalho da Inemarie, quando ela falou da é. questão Da integração. do processo de educação sexual que os adolescentes têm através Sim, da internet? Né? Nós temos uma mestranda, que hoje mestre, né? Que ela trabalhou nessa perspectiva na escola onde ela trabalha, é orientadora educacional, e o trabalho dela tem um nome bonito, né, dos filhos de Gaia e Urano aos adolescentes do Google. Então ela fez trabalho junto a eles perguntando onde é que eles buscavam informações e tal, né, questão da credibilidade de fonte e tudo. E ela disse que a surpresa dela na época estava muito forte, acho que era Orkut, depois já entrando no Facebook. Ela achou que eles diriam que era essas seriam as fontes. E para surpresa dela, voltou que era o Google, que eles usam que nem um grande dicionário. Eles jogam lá a pergunta, a fala, e vem. E foi surpreendente. Ela tem resultados bastante interessantes e tem muita interface com o que você está colocando, a gente analisando, né? E o pior é que eles consultam sem filtro, né? E o que Sem vem filtro. na frente é a verdade absoluta. Exato. E como ontem a ontem gente estava comentando lá na verdade, o que aparece primeiro é o que pagou. que pagou mais. É o que pagou mais. É. Ô, professora Celina, na prática, na tua opinião, as atividades promotoras do pensamento crítico para as ciências, né, que tens o maior foco, em outras disciplinas elas alcançam o mesmo resultado didático? Como a minha formação de base é nas ciências e na matemática, portanto, o grosso da investigação que nós temos desenvolvido tem tido como contexto a educação em ciências e a educação em matemática. E por toda a investigação que temos desenvolvido, aponta no sentido de facto, se nós tivermos uma ideia clara do que é o pensamento crítico, o que é que o pensamento crítico envolve e como é que podemos promovê-los nas crianças e nos jovens e também no contexto da formação de professores, de facto conseguimos com que as crianças, os jovens, melhorem os seus níveis de pensamento crítico. Temos conhecimento de outros trabalhos, muitos deles também por extensão destas duas áreas, desta área com que nós trabalhamos, de outros trabalhos desenvolvidos no contexto de outras disciplinas que, tendo esta preocupação de desenvolver um trabalho que é consciente, que é sistemático, que é continuado, que de facto também outras disciplinas podem ser um contexto para promover o pensamento crítico. Além disso, eu devo dizer também que nós, com esta preocupação e reconhecendo que o cidadão hoje, para se poder realizar enquanto pessoa, para poder ser alguém que contribui de forma sustentável para o desenvolvimento das próprias sociedades e, portanto, dá o seu contributo para a construção de sociedades mais democráticas, mais plurais, mais sustentáveis, temos que ter esta preocupação de rentabilizar todos os contextos para estimular as crianças a pensar de forma crítica. E, nesse sentido, não só os contextos em termos de disciplinas podem criar e ser espaços para tal, mas também outros contextos. Por exemplo, nós no currículo português temos, para além das disciplinas, temos aquilo que se chama uma oferta que cada agrupamento, cada escola, dentro dos agrupamentos, oferece e pode ser diferente em diferentes escolas. No caso do agrupamento de escolas em que eu trabalho, essa oferta tem a designação de educação para a cidadania. O que quer dizer que estamos muito preocupados em trabalhar a formação do aluno cidadão. E este é um espaço que se configura como mais um contexto para, sem ser especificamente a propósito de temáticas de ciências ou temáticas de matemática ou de outra disciplina qualquer, de promover capacidades de pensamento crítico. Por exemplo, nós podemos, neste contexto, trabalhar questões que são problemas com que os alunos lidam e enfrentam na escola, para criar oportunidades de realizar debates em que eles possam mobilizar todos os seus saberes de forma articulada. E nesta mobilização de saberes de forma articulada estão as capacidades de pensamento crítico. São, por exemplo, situações para eles vivenciarem a ação.
e aquilo que nós dizemos que queremos um cidadão que seja ativo e interventivo, este é um contexto para eles vivenciarem a ação. Eu vou dar alguns exemplos. Uma das situações que surgiu na escola tinha a ver com o facto de muitas crianças não almoçarem na cantina, não levarem almoço, porque iam fazer a sua refeição, retirando alguns produtos alimentares de máquinas que estão disponíveis no espaço da escola ou no bar da escola. É evidente que ao fazerem esta opção, a escolha era diferente em termos da composição do que era o seu almoço. Não teriam uma sopa, não teriam um prato com legumes, mas teriam muito sandes, teriam muito doces, biscoitos, etc. E uma das atividades que foi desenvolvida, que eu desenvolvi com as crianças neste contexto, foi auscultar começar por auscultar a sua opinião em termos de se concordava ou não com o fecho do bar e das máquinas à hora do almoço. E as razões que fundamentavam a sua posição. Se achava bem, se achava mal, se concordava, se discordava. E aqui houve uma tendência grande. A primeira reação de muitas crianças não pode ser um ninho, ou seja, umas vezes sim, outras vezes não, concorda em parte, discorda em parte, e aqui a imposição era, não há ninho. Não pode ser uma posição que por um lado sim, que por outro lado não. Tem que ser ou sim ou não. E as razões para sim e as razões para não. Isso implicou, esta foi uma primeira etapa, deles poderem escrever, e ao escrever clarificar para si próprios o que é que estão a valorizar mais, e depois uma outra fase de debate, em que cada um teve a oportunidade de partilhar com os outros a sua posição sobre aquela questão. E foi uma forma de eles mobilizarem, por exemplo, conhecimento que constrói em diferentes disciplinas. De mobilizarem conhecimento que constrói na disciplina de Ciências Naturais com o trabalho de matemática da alimentação. A propósito, uma questão que era uma vivência problemática em termos de escola. E devo dizer que a maioria acaba por racionalmente dizer que, de facto, se calhar era uma forma de obrigar os alunos a fazer uma alimentação mais racional. Mesmo que alguns a argumentação, as razões que aduziam tinham a ver com o não gostarem da refeição da cantina, encontravam outras soluções, que era o trazer de casa, que era o preparar, porque a escola tinha outras condições. Tinha, por exemplo, no bar, estava aberto, e mesmo o bar fechado, isso estava disponível no micro-ondas, e eles podiam utilizar para aquecer a sua sopa, e que dessa forma seria muito mais saudável. Portanto, acabam por, nem situações práticas, de vencer alguns obstáculos, algumas tentações, e assumir, e terem consciência delas. Terem consciência que às vezes é uma tentação o fazer algo que sabem que racionalmente não está tão correto. E irem se habituando a colocar as várias opções nos pratos da balança e clarificar para si racionalmente qual deve ser a minha decisão. Estarei enxergando aí já aqueles passos que aprendi ontem com você. Sim. Na palestra que você e Dr. Rui gentilmente fizeram com os alunos da pedagogia, da UDESC também, colegas, eu estava aqui já fazendo uma tabelinha depois para te perguntar, aqui está a questão da cantina, daí eu vou lá naquelas da tua triangulação, as capacidades, ali dentro das capacidades tem níveis que você pegou ali, você treinou o juízo, o argumento, exatamente, né? Mas tudo feito intencionalmente no planejamento. Exatamente. Né? Está aqui muito trabalho de planificação. Isso, como vocês, o termo que vocês utilizam, planejamento, que nós usamos mais o termo planificação, o significado é o mesmo. Tem muito trabalho antes, portanto há muito trabalho. Isso. E aqui o trabalho de colaboração entre os professores é muito importante. Mas para podermos que esta planificação possa dar os frutos que nós pretendemos, temos que de facto estar a funcionar com referenciais muito claros. Porque eu, para poder dizer, tenho que delinear a atividade de forma que o aluno tenha que dizer o que é que pensa, qual é a sua posição. Não há ninho. Isto é porque eu tenho muito claro para mim o que é o pensamento crítico, como é que eu posso promovê-lo. Porque se eu não tiver muito claro este referencial, qualquer que ele seja, se eu não tiver muito claro um referencial relativo ao pensamento... Estou fazendo o contrário, às vezes, né? E depois nota-se muito em termos, por exemplo, na fase de debate. É muito exigente e o professor tem que estar muito consciente, porque não pode aqui enviesar
o seu propósito, que é estimular o uso das capacidades. Eu não devo, enquanto professor, por exemplo, face à posição que um aluno está a assumir, dizer, mas estás a pensar mal, porque eu já estou a bloquear-lhe o pensamento, não é? Mas posso fazer-lhe questões que o obrigam a prescrutar o seu próprio pensamento. Por que é que pensas dessa forma? Que razões é que te levam a defender essa opinião? E se eu te disser, e agora posso apresentar um contra-argumento, e se eu te argumentar desta forma, o que é que me respondes? Isso é aqui que joga muito a ação do professor, do desmultiplicar as oportunidades para promover o pensamento crítico das crianças ou bloquear. Por isso é que tem que haver um trabalho prévio do professor em termos da formação, que verte na planificação e que depois também está presente em termos da condução daquilo que planificou no contexto real de sala de aula. E é uma ação, reflexão do próprio professor constante. Constante. Né? Na ação. Terminou a aula, já tem que ir no planejado e já reestruturar se for necessário. Se for necessário, exatamente. Isso. Muito Isso me lembra lindo. tanto o método Paulo Freire, professora. Eu não sei, mas eu penso muito. Ela falou que a hora da experiência com as crianças da cantina. Eu lembrei muito do conceito de autonomia. Eu tô errado? Sim, não. Há algumas pontes, de facto, e aliás, em alguns trabalhos nesta área, o Paulo Freire tem sido muito citado, exatamente nessa vertente, porque também há aqui esta preocupação, não é, de cada um ser capaz de se conhecer, de clarificar para si o que é que valoriza, de mobilizar o seu conhecimento, de mobilizar as suas capacidades para fazer escolhas de forma autónoma, de forma esclarecida. Para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora Celina Tenreiro Vieira, que está conversando conosco sobre seu trabalho lá na Universidade de Aveiro, em Portugal. E relembramos também que o nosso programa está sendo gravado. Uma retificação. Maria Celina. Maria me é muito caro porque eu sou Sônia Maria. É Maria Celina, né? É que carinhosamente Celina é o mais usado, né? Que a gente percebe. Já curiosamente, culturalmente houve pessoas da minha geração, há muitas Marias. E, portanto, talvez por uma necessidade de distinção, de diferenciação, porque se chamarmos numa sala de aula Maria, levantavam-se todas. Ou quase todas. E, portanto, era muito o uso de não ser usado Maria. Curiosamente, isso nota-se atualmente em Portugal, há a divulgação e outra vez o ressurgir muito do nome Maria, mas sem mais nenhum. Portanto, já são mesmo só Marias. Legal. Portanto, já não seria Maria Celina, seria só Maria. Maria Cardoso Terra Vieira. E aí já não seria chamada de Celina, mas seria chamada de Maria. Aqui no Brasil também, o Maria é um nome que é conjugado com vários outros, porque eu acho que é bonito, né? Sim, tem muita influência também Celina cultural, também né? é muito Os bonito. nomes compostos. Professora, o nosso tempo é curto, eu já disse, é a meia hora mais rápida da minha vida que eu passo aqui. Então, a gente tem um quadro no nosso programa que se chama Dicas da Semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou filme, alguma coisa. Então, como a gente está falando do pensamento crítico, você tem alguma ensino de ciências, né? Eu vou... Alguma dica para a gente? Sim, eu posso mencionar alguns livros que nós temos produzido e divulgado. Um deles que tem muitas propostas concretas para a sala de aula, que se chama exatamente promover o pensamento crítico dos alunos. 2 pontos, propostas concretas para a sala de aula. E neste livro podem encontrar uma parte, digamos, mais teórica, mais de enquadramento teórico sobre o que é o pensamento crítico, como é que podemos promover o pensamento crítico, e depois uma parte, digamos, mais prática, com ideias e o desenvolvimento e operacionalização de atividades que podemos realizar com crianças e jovens, com esta preocupação de que, ao aprenderem ciências, também tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial de pensamento crítico. Para além disso, eu vou referir algo que é de fácil acesso, que é um site da Universidade de Aveiro, onde estão disponíveis todos os trabalhos que são realizados na Universidade, portanto é um repositório da Universidade de Aveiro, que é ria.ua.pt. Entrando neste site,
tem a possibilidade de, preenchendo o motor de busca, se escrever, por exemplo, o meu nome, vão surgir os vários trabalhos de investigação aos quais eu tenho estado de alguma forma ligada. Pode ser um trabalho só meu, pode ser um trabalho em coautoria com outros investigadores do meu grupo, pode ser um trabalho de mestrado que eu orientei, pode ser um trabalho de doutoramento que eu orientei, e está tudo disponível. Portanto, é uma forma fácil. Repetindo, ria.ua.pt. Exatamente. Isso. Professora, a gente não tem palavras para te agradecer. Eu é que agradeço. Obrigado pelas dicas. O nosso programa agora está chegando ao fim, muito rápido. Eu gostaria de agradecer a tua presença, de ter dividido com a gente um pouquinho dessa teu conhecimento, dessa tua sabedoria, né? A gente agradece. Eu é que agradeço, foi um gosto estar aqui convosco, poder também partilhar toda esta vivência e deixar também algumas sugestões, algumas indicações que possam aqui também frutificar, e é essa a grande preocupação que nós temos, que de facto num mundo global que o nosso trabalho possa alcançar um maior número de crianças e jovens, para que de uma forma mundial tenhamos cidadãos que possam ajudar-nos a construir sociedades onde cada um de nós e todos nos sintamos mais felizes, mais saudáveis. Perfeito, professora. Maravilhosa a tua entrevista, tá? Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.